Esta é uma promoção e organização conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo. E nós temos o apoio da TV Escola e do MEC e também da Globocabo Net São Paulo. Nosso diálogo impertinente, na noite de hoje, trata do tema a homossexualidade. E os nossos dialogadores são Marcos Vilela Pereira, que é filósofo, poeta e educador, é doutor em Educação, Currículo, pela PUC São Paulo e é professor do Departamento de Ensino e também coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas. O Marcos é também coordenador do Poesia no Mix, que é a página de poesia e literatura do Mix Brasil. Foi membro do CNIC, que é a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, de 92 a 94, e também da Comissão Municipal de Avaliação de Projetos Culturais de São Paulo, em 95 e 96. Marcos Vilela é autor de diversos artigos acadêmicos em educação, especialmente estudos sobre gênero e produção da subjetividade, editados no Brasil e no exterior. E publicou também o livro de poesias Nada de Exageros, por favor, que é da editora Vogal, e é em 1997. Para dialogar com o Marcos Vilela Pereira sobre a homossexualidade, nós temos a Roseli Fátima Saião, que é psicóloga e educadora, é especialista em orientação sexual, licenciada pela PUC de Campinas, com experiência também em clínica desde 1975. Roseli foi coordenadora do curso de formação de psicólogos da Universidade Metodista de Piracicaba, de 79 a 82, e da clínica psicológica do Instituto Sede Sapiência, de 90 a 95. Roseli Saião é colunista do jornal Notícias Populares desde 1990 e da Folha de São Paulo de 93 até agora, no Caderno Folhetim. E desde o início desse ano, ela é colunista do Caderno Equilíbrio. Também é colunista da revista Viva Mais e do UOL, do Universo Online, no qual ela é supervisora editorial do site UOL Teen Sexo. Roseli publicou, entre outras obras, Sexo, Prazer em Conhecê-lo e Sexo é Sexo, da Companhia das Letras, em 1997. Esse diálogo sobre a homossexualidade terá a mediação de Amir Labak, que é articulista do jornal Folha de São Paulo, e minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Queria começar, Roseli, essa conversa sobre a homossexualidade perguntando o seguinte: por que uma terapeuta e uma orientadora sexual, usando um termo que está mais aí no cotidiano, entra nesse circuito? Homossexualidade é uma questão de orientação sexual? Alguém pode estar desorientado? Eu acho que no início da adolescência todos, estão desorientados. Porque é difícil sair da infância, entrar aí no mundo da sexualidade do modo adulto, porque o corpo já se transformou em corpo de adulto, mas ainda as emoções, os afetos e essa entrada aí vai demorar um pouco, psicológica. Então, eu não acho que apenas os que se descobrem homossexuais é que precisam de uma orientação, Aliás, a gente pode conversar até sobre o termo orientação, mas surgem angústias, surgem dúvidas, surgem conflitos, contradições, e eles querem conversar a respeito disso. Então, o meu trabalho, uma parte dele é conversar, dialogar com eles a respeito disso, e a outra parte é incentivar professores e pais a fazerem isso. Marcos, hoje é muito comum esse termo, orientação sexual, inclusive para se referir àqueles que têm a homossexualidade como uma condição. Tá? Em outros tempos se falava da homossexualidade como patologia, já se falou em desvio, e muitos falam hoje em orientação sexual. É ela, a homossexualidade, uma orientação? Isso que a Roseli levanta agora? Quer dizer, o que significa esse termo? Não sei. Para mim, uma questão que aparece primeiro, Mário Sérgio, é estar pensando na homossexualidade como a homossexualidade. Isso, para mim, é o primeiro problema. É uma questão da própria produção do programa, ao escolher o tema, acho que tem que ter pensado nas homossexualidades e não na homossexualidade. E isso já leva para um encaminhamento dessa questão que tu fazes. Se é uma questão de orientação, eu acho que são muitas orientações, são muitos jeitos. Pensar na homossexualidade, essa palavra ela é um termo médico, ela aparece no século passado como uma designação de uma patologia, sim. E hoje, cada vez mais a gente pensa que isso não tem nada a ver com algo patológico.
né? Isso a gente tem absoluta certeza que não é patológico e que é uma escolha, eventualmente, é uma designação genética, eventualmente, e, sobretudo, ela se manifesta quando tu está trabalhando os teus afetos, quando eles vêm para fora e quando esses afetos são dirigidos para alguém, né? E esse alguém tem, digamos, o mesmo sexo biológico que tu, então aí tu é designado como homossexual. Mas aí vem esse negócio de quantas homossexualidades são possíveis, né? Quantos jeitos de ser homossexual é possível, cada momento com cada pessoa, a gente é o mesmo o tempo todo? Não, não é. Então tu prolifera isso, tu prolifera a tua condição e o jeito de estar sendo afetuoso com as pessoas. Ninguém é homossexual o tempo inteiro, ninguém é homossexual 24 horas por dia. Isso não é uma condição que te marca, que te identifica. É algo que prolifera, eu acho que... Por isso que o Mix Brasil, por exemplo, é o Festival da Diversidade Sexual. Por isso... Eles preferiram esse termo, que é um termo mais genérico e que um pouco cabe para além da questão da homossexualidade estrita, quer dizer, outras formas de sexualidade e todas as formas de sexualidade, na verdade. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para estar falando do Mix Brasil. Acho que o André, que tem um pouco essa gênese, enfim... carrega isso. Eu, durante um bom tempo, colaborei com o André e com o Mix Brasil na conferência e tal, mas isso sempre foi discutido lá dentro, desde a designação do GLS, de gays, lésbicas e simpatizantes, onde o espaço de simpatizantes te abre exatamente para essa zona de fronteira, onde tu pode estar experimentando os teus afetos, entendeu? Sem a designação de ser gay ou ser lésbica como algo identitário. E aí o festival de cinema, ele é festival da diversidade sexual. Entendeu? Então tu tem muitas possibilidades de sexualidade. Roseli, como é que entra, né, na sua interpretação esse termo diversidade sexual? Eu estava ouvindo o Marcos falar aqui as homossexualidades, e aí de imediato eu pensei, então temos que falar também das heterossexualidades, Das né? heterossexualidades. Ou seja, das sexualidades, porque ninguém é nada o tempo todo, né? Porque nós não somos realmente seres assim uniformes que fazem um todo, né? Nós somos formados por vários fragmentos e a nossa sexualidade é fruto disso também. Então, aliás, o grande drama dos adolescentes é esse, né? Porque eles se descobrem diferentes e eles querem costurar todos os pedacinhos, né? Inclusive, principalmente da sexualidade. E muitas vezes eles não conseguem, porque tem um fragmento que não combina com o outro. Então eles querem saber, ou eu sou completamente heterossexual ou sou completamente gay, né? Esse é um grande drama deles, mas gostei dessa história, a gente fala das sexualidades. Porque quando tu fala nesse desejo que o adolescente vem e carrega, que tu está colocando, né, de ter uma orientação, de pelo menos ter clareza dentro disso, eu acho que o barato nessa história é exatamente não ter clareza e se possibilitar a experimentação. Agora, se tu está pensando na questão do afeto, e se nós estamos falando de afeto muito mais do que da sexualidade num sentido não estrito, mas mais expandido, quer dizer, uma troca afetiva com alguém que envolve corpo, inclusive, cada parceiro e cada momento com o teu parceiro não necessariamente de estar transando, mas alguém com quem tu troca afetivamente, cada momento vai te dar uma possibilidade diferente. Seja hétero, seja homo, seja bi, seja, sei lá, com que rótulo tu vai identificar isso. Agora, a ideia é de que tu está proliferando o tempo inteiro. Agora, o grande problema para o adolescente, a grande dificuldade dele, é que enquanto ele era criança, ele sabia o que ele era. E agora, ele não sabe nada. Então, ele busca uma definição própria, né? Eu sou o quê? Então, é por isso que eles ficam nesse embate, dessa confusão. Eu sou gay ou não sou? Eu sou heterossexual ou não sou? Ou sou bissexual? Ele quer se identificar, na verdade. Mas sempre existe essa necessidade de escolha? Olha, não sei se Será é uma que o adolescente escolha. sempre se coloca isso? Sou homossexual, sou heterossexual? Ele sempre se coloca quando surge uma dúvida. E Não, é mas eu acho que isso é impossível pressão. passar por essa fase sem alguma dúvida. Também, mas eu acho que isso é pressão exatamente do tipo de civilização que a gente tem, que te exige uma identidade, entendeu? De homossexual, ou de negro, ou de mulher, ou de homem, ou de adulto, ou de criança. A própria ideia da adolescência, expandida também, ela não te define. Pelo contrário, ela te coloca numa zona de fronteira entre ser criança e ser adulto, e o tempo inteiro. E adulto é a zona de fronteira entre ser criança e ser velho, e velho é uma zona de fronteira entre estar vivo e estar morto, sei lá. É zona de fronteira o tempo todo. E se tu pensa em zona de fronteira, se tu pensa não na necessidade de uma coisa que te identifique, tu dá mais tranquilidade para o adolescente. Ele não precisa dar uma resposta, pô.
Porque senão ele vai ter que estar o tempo inteiro, o dia inteiro, pesquisando essa resposta com relação à sexualidade dele, com relação à cor. Eu sou inteligente, eu sou burro, eu sou quieto, eu sou agitado, eu sou ansioso, eu sou maníaco, eu sou depressivo. Quantas identidades ele vai ter na volta do dia? Ele é muitas coisas. E a questão da sexualidade é uma marca do corpo. E por que nós estamos falando de adolescente? Será que essa escolha se dá nesse período? Dentro da diversidade sexual que tanto o Marcos quanto você falavam, essa escolha se dá no período da adolescência? Ou fui eu? Eu acho que foi ele. Foi tu que puxasse o assunto de adolescente. Sim. Começou. Não falei de adolescente, eu falava da escolha. Da orientação, Eu da falei, escola. eu falei. É que a orientação, a Roseli já falou, é adolescente. Eu falei. Mas é na adolescência que ocorre essa descoberta, né? Porque antes da entrada da adolescência é a sexualidade infantil. E ela ocorre de outro modo, de outra maneira, não é pensada, ela não é refletida dessa maneira, né? Mas é de que outras. o adulto, sim, de outras, mas é diferente. Aí não podemos, é diferente, a criança não pensa, ela vai, busca o prazer, né, da forma que for, e ela não se imagina se identificando com isso, ela vive simplesmente e pronto, né? E é muito mais tranquila, porque não Sem precisa de identidade, dúvida, não precisa exato, desse brilhão, dessa... Exato, e a criança vive com muito mais tranquilidade e essa vida fragmentada. Uma hora ela tem ódio, outra hora ela tem amor, e uma hora ela quer, outra hora não gosta, e para ela isso é absolutamente tranquilo. Com a entrada na adolescência, né, vem a descoberta da sexualidade voltada para o outro principalmente. Acho que essa é a grande diferença. E aí aparece, né, quer dizer, qual é o objeto do meu desejo? Aí surgem realmente as questões. Você sente historicamente, na sua experiência, deve ter 20 anos de trabalhando nessa área especificamente, é muito claro na cena pública internacional e brasileira também, apesar de você ter de vez em quando episódios de violência, etc., contra homossexuais, o debate está mais aberto. Eu acho que é claramente hoje do que era 10 anos atrás. O Brasil evoluiu na forma como está tratando a questão da homossexualidade, etc., etc., apesar de ter muitas bandeiras ainda a serem, que precisam ser carregadas. A minha dúvida é se, na experiência com os ainda adolescentes, se você sentiu que houve uma mudança de como o adolescente está se colocando e se tem mais adolescentes se colocando essa questão do que antes ou não, ou estão colocando de forma diferente. Eu escuto muito mais. Você escuta muito mais? Ultimamente, muito mais. Né? E talvez até porque o assunto seja mais discutido. As sexualidades sejam mais discutidas, sejam mais motivo de conversa. Esse talvez seja um dos motivos. Outro é porque alguns preconceitos foram superados, pelo menos o de falar a respeito, né? E agora, principalmente eu acho que, sabe por que o adolescente busca muito essa identidade? Porque como ele se encontra muito com a diferença, ele teme a diferença, né? E eu ouço muito eles se perguntarem a respeito disso, eles me perguntarem, né? Na verdade eles estão se perguntando, muito por medo de encarar a diferença. O jovem, nessa época, ele tem essa dificuldade e, por isso, ele é muito preconceituoso. Marcos, nós já fizemos um dos diálogos impertinentes, né, na trajetória, foi sobre a sexualidade. Tá? E não fizemos um sobre a hetero ou hétero, dependendo se você fala completo ou não a palavra, porque se trabalhava ali na sexualidade com aquilo que seria o padrão social. Quer dizer, a escolha por pensar a homossexualidade passa pela ideia de que hoje ela carrega um diferencial. Você acha que isso é algo específico do mundo moderno ou a gente encontra, né, essa diferenciação em outros períodos históricos daquilo que você pesquisou? Tem uma coisa assim, para poder falar de sexualidade, então aí, baixou a academia, né? Para falar em sexualidade é de um tempo para cá, de 200 anos para cá, que tu começa a falar de sexualidade, que sexualidade se torna algo problematizável, sobre o qual tu pode estar falando e então teorizando e rotulando, né? A questão que eu acho que a pior consequência de poder ter começado a falar sobre isso é que junto, no pacote, veio essa coisa da rotulação em cima. Porque em outras épocas, por exemplo, se tu vai pensar na relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo, sei lá, propalado por aí, Grécia, tá? É muito comum dentro do imaginário dizer assim, na Grécia Antiga a homossexualidade era permitida, era possibilitada. Não era, porque não havia essa condição de homossexualidade ou de heterossexualidade, não havia essa condição naquela época.
né? Tu tem uma outra condição que é pensar nas posições de atividade ou passividade dentro de relações afetivas dentro da sociedade, e não importa se teu parceiro é do mesmo sexo que tu ou do sexo oposto, entendeu? A questão, o valor estava colocado naquela época em tu teres a prerrogativa do afeto, da paixão dentro do relacionamento. E aí não importa se é com um homem ou com uma mulher, e se tu é homem ou se tu é mulher. Então, essa própria questão de pensar a heterossexualidade ou hetero, tem alguns estudiosos, alguns caras que estão pensando isso hoje. Tem um espanhol que chama Oscar Guache, escreveu um livrinho que saiu agora no início desse ano, que se chama A Crise da Heterossexualidade. Onde ele levanta exatamente essa falência dessa necessidade, né, que a gente, quando opera com o conceito de homem ocidental, essa coisa do conceitão, né, do universal, quem é o homem? Ele é masculino, é um homem masculino, é branco, adulto, heterossexual, etc. E isso está vindo abaixo. Quando se pensa na pós-modernidade, nessa virada, nesse final de século e tal, começam a vir abaixo essas condições. Que bobagem de condição de branco é essa que se tem? Que branquitude é essa que a gente consegue encontrar em cima do planeta? Não tem. Né? Então, na medida em que começam a cair do mesmo modo, o adulto, essa figura do homem universal, que é branco, que é adulto, que condição de adulto é essa? Né? Quando, na verdade, tu te torna criança a cada momento, tu envelhece o tempo inteiro, sei lá, tu prolifera desse jeito, e também com relação à sexualidade. Então, a própria condição da heterossexualidade como uma coisa hegemônica, ela cai por terra, não porque se esteja plantando ou se esteja observando que as pessoas estão transando com qualquer um, né? com pessoas de ambos os sexos, mas porque esse valor, esse padrão de heterossexualidade começa a cair por terra como um universal ocidental, mundial. Roseli, para a gente ir amarrando um pouco esse bloco, você acha que o tema homossexualidade é um tema ou um problema desse final de século? Por que ele é tão tratado? A pergunta que me faz também. No final do bloco. No final do bloco. Mas a gente tem outros blocos para você desenvolver. Não, eu acho que não é um problema, é um tema. Né? Eu acho que já foi um problema muito maior. Bom, a sexualidade é um problema, portanto, né, a homossexualidade pode ser encarada como um problema nesse sentido. De ser muito complexo, né? De ser um corpo aí de muitas coisas. Você falar de afeto, tem o impulso, tem o desejo, tem o corpo, sabe-se lá tudo o que tem, né? Não sei ainda, mas é um grande tema do final do século. E será que é um problema para quem? Será que é específico da sociedade ocidental? Existe algum local onde sexualidade não seja? Você conhece alguma sociedade, nos seus estudos, onde a sexualidade não seja um problema? Não, atualmente não. Marcos, conhece? Não, que a sexualidade não seja um problema, não. A sexualidade é um problema. Ela é um problema, não no sentido de que um problema é algo que incomoda, mas é algo que é problematizável. Né? E na medida que é problematizável, ela se torna um problema. Agora, dá para pensar, por exemplo, a gente tem registro ainda hoje, na Melanésia, tem uma comunidade de uns caras lá, que sei lá quantos mil habitantes eles têm, que eles entendem a questão da relação sexual com indivíduos do mesmo sexo como uma necessidade para o crescimento, e faz parte da dieta, faz parte da alimentação. O entendimento de que os meninos, por exemplo, durante um certo tempo, eles se alimentam do leite da mãe, e depois de uma certa idade, depois dos 8 anos de idade, eles são penetrados e praticam sexo oral com seus pais, porque a partir dessa idade, 8, 9 anos, eles devem, na cultura deles, o entendimento de que eles têm que se alimentar do leite masculino para se tornarem homens. E é um padrão de virilidade associado com dieta, cara. Com dieta, com o que eles comem. Né? Se eles comem o leite feminino ou comem o leite masculino. E lá dentro isso não é questionado. Né? Não tem nem a questão de incesto, nem da homossexualidade, nem a pedofilia, porque é um... Então, por isso, né, que a homossexualidade é um tema, porque, veja, é o nosso tema, é uma produção sociocultural. Não tem dúvida. Não é? Então, não é à toa que nós temos discutido isso. Então, você falou em diversidade sexual, você falou em orientação sexual, de questões de que a adolescência coloca, porque a sexualidade é um problema, né, no conjunto das culturas, etc, etc. Mas eu queria partir agora da seguinte questão, começando aqui pelo Marcos. Marcos, será que a homossexualidade, ela é genética ou ela é escolha? Para a gente falar em orientação sexual ou diversidade, pressuporia talvez que fosse escolha, né?
e, portanto, não natural. Eu não sei, eu não sou ninguém, não sou um cientista para saber como é que esse negócio funciona. Agora, eu não consigo, para mim é bastante difícil pensar. Genética, gene, tá lá, proteína, umas coisinhas, umas proteininhas lá que se grudam. Se grudam é molécula com molécula, átomo com átomo. Então, dizer assim, se o cara é homossexual porque tem um elétron que pulou correndo para lá, ou um bóson atravessou a camada do não sei das quantas, eu acho meio maluco isso. Eu acho meio mecânico demais, caindo nesse processo físico-químico, bioquímico, sei lá das quantas. Eu acho que é uma marca muito grande. Tem um bando de pesquisa aí, agora tem toda o Projeto Genoma e companhia que está tentando olhar esse negócio, mas eu sou muito mais tentado a pensar em produção cultural, em produção histórica, em produção social, em escolha, em possibilidades, entendeu? Sobretudo por aquilo que eu falava lá no primeiro bloco, no início, de que eu não consigo pensar numa sexualidade ou na homossexualidade, e sim em homossexualidades. Se houvesse uma determinação, se houvesse algum fator, do meu ponto de vista, que pudesse produzir um tipo de resultado como determinação, a gente teria sim um padrão de homossexualidade. E eu acho que o padrão de compreensão, de leitura, de representação da homossexualidade, isso sim é um padrão e é homogêneo e é produto cultural. Você vai pensar o que é a própria designação de gay ou de homossexual, ou a representação da homossexualidade, ele segue o padrão que é urbano, norte-americano, contemporâneo, enfim. É uma plantação histórico-social. E você, Roseli? Aquela obra, O Segundo Sexo, falava não se nasce mulher, torna-se. Isso vale para a ideia de homem também. E a homossexualidade? Não se nasce, torna-se ou pode-se nascer? Ai, eu adoraria ter essas respostas. Eu acho que o problema, pensando aqui no que o Marcos dizia, um problema mesmo de final de século, é essa tendência a gente localizar no orgânico, na genética, em todo esse trabalho aí, todas as questões humanas, né? Quer dizer, a depressão tem uma origem bioquímica, o amor também, a homossexualidade também. Aí não se considera o que é humano, ficamos no plano da natureza, né? E a sexualidade não é natural, a humana não. A dos animais, sim, se refere à natureza, né? A humana não, se refere à cultura. Por isso é que muda muito, né? De civilização para civilização, de grupo, os costumes, né? Como você dava o exemplo aí anteriormente. Muda porque a nossa sexualidade se refere a uma cultura. Sim, cultura diurna ou cultura noturna, por exemplo. De dia e de noite. Não, estou falando da velocidade com que se produzem essas coisas. Você cai dentro de um contexto, dentro de um determinado contexto, tu pode estar trabalhando ou deixando fluir, ou dando vazão, ou estabelecendo relações afetivas, diferente se é de dia e se é de noite, se tu está aqui no pátio da PUC ou se tu está na Avenida Paulista. É diferente se você vive isso na vida pública ou na privada. Idem. Da mesma maneira, da mesma maneira. Agora, mesmo na tua vida privada, você leva... Uma das perguntas que os adolescentes fazem muito, e não só os adolescentes, os adultos, né? Entre as quatro paredes vale tudo? E essa pergunta esconde mesmo as diferenças, né? Aquilo que é considerado, que não é normal. E a verdade é que não vale tudo. Por quê? Porque ele se tranca ou sozinho ou com alguém, mas junto com ele vai toda a formação cultural e social que ele tem. Né? E é um engodo achar que as quatro paredes protegem ele de alguma coisa. Não, de jeito ele nenhum. ficou preso com o pior dele mesmo, Exato. que é ele mesmo, se olhando no espelho. Quem comete um crime, né, mesmo que só ele saiba, ele sabe que cometeu um crime. E Deus vê tudo, né? Deus lê pensamento, tem essas coisas. Mas claro, cara, a gente está vendo uma cultura que é cristã, que te põe em cima de tudo um pensamento, um olho do grande irmão, te olhando o tempo todo, em todos os lugares que tu tá, pô. Agora, fala. Parou aí. Você falou eu achei interessante você falar da representação da homossexualidade e pegar um pouco como a ideia do modelo, da existência de um modelo hegemônico americano de representação da homossexualidade. Desenvolve um pouco isso. É um pouco, estamos exportando o modelo São Francisco para o mundo, é isso? Mais ou menos. Do ponto de vista da homossexualidade masculina, não há dúvida, assim, vai para Tóquio, vai para Barcelona, vai para Buenos Aires, fica aqui em São Paulo, ou desce, sei lá, para onde, o mundo homossexual, aspas, né? O mundo gay, tu vai para um lugar, um bar gay, ou seja lá o que for, tem um padrão
ético, tem um padrão estético, tem um padrão político, inclusive, de relação, que segue muito o modelo urbano norte-americano contemporâneo. A coisa tem um jeito de se vestir, tem um jeito corporal de assumir, tem um código tem códigos de linguagem, de troca de olhares e tal, que é produzido, que é fabricado, que é incorporado, que é exportado, que é importado, né, que é cultura. E daí a surpresa quando daqui a um pouco tu encontra ou conhece alguém que eventualmente seja rotulado pela sociedade como homossexual, aí você diz, nossa, nem parecia, eu nunca imaginei. Ou você olha para um cara que é absolutamente afeminado e desmunheca o tempo todo e que segue um certo padrão, ou usa brinco, ou sei lá das quantas, você taxa em cima dele isso. Você está trabalhando em cima de um estereótipo, de um clichê. Né? Da onde veio esse clichê? Ele é produzido histórico e socialmente. Né? Onde? Né? Atualmente, Estados Unidos e São Francisco, essa coisa que vem. Né? Roseli, a nossa sociedade, a sociedade brasileira tem um preconceito mais forte em termos de denominação, até de representação, queria puxar isso depois com o Marcos, em relação à homossexualidade feminina. No entanto, ela tem uma aceitação maior de que o mundo feminino possa partilhar a mesma cama, né, sem que isso seja homossexualidade, dormir na mesma cama, andar de mão dada, andar abraçado, etc. No entanto, quando se fala da representação da homossexualidade masculina, você fala o gay. Tá? Você usa uma expressão que é menos agressiva do que sapatão, por exemplo. Podia ter usado viado. Isso, mas o viado ainda assim ele tem uma sutileza, que é diferente do sapatão, que é mais forte. Bolacha. Tanto que a representação, até pictórica, da mulher homossexual, ela é mais agressiva, em termos da imagem em si, até a roupa, etc., até do que o masculino parece aí no dia a dia, pelo menos quando se brinca, né, aí nos estereótipos que se tem. Você acha que a nossa cultura, a cultura brasileira, ela tem uma questão mais séria em relação a esse machismo entranhado no cotidiano? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, já é mais difícil ser mulher, né? Então, ser mulher e homossexual, você imagina a dificuldade. Agora, a sociedade é mais tolerante com algumas manifestações de afeto entre mulheres, desde que não haja erotismo. É totalmente diferente, né? Quer dizer, as amiguinhas podem dormir na mesma cama, elas podem andar abraçadas. Duas amigas, nem mais adolescentes, adultas, né? Tranquilamente. Sim, elas pentear os cabelos, sim, né? Que é uma imagem se acariciam, clássica, se beijam e se abraçam com muito afeto, né? Com muita ternura. Não há erotismo. A sociedade aceita isso, não erotismo. A homossexualidade feminina é muito mais calada do que a masculina. O Marcos reage. Estou vendo aqui. Está reagindo. Eu estou fazendo careta. Não, eu estava pensando em algumas coisas quando tu falava. Primeiro que tu desviaste, em função disso, eu entendo que está fazendo bate-bola, mas tu foi perguntar, olhando para ela, sobre a homossexualidade feminina. Né? Então já faz a divisão de gênero, assim, tem alguém do sexo masculino e alguém do sexo feminino, então aí tu já vai perguntar assuntos lá. Enfim, mas só para pontuar. Não, é a suposição pela possibilidade de escolha. Tá bom. Você dificilmente poderia escolher, né? A homossexualidade feminina, eu teria dificuldade em fazê-la. Tá bem, acho que é uma designação de gênero aí que atravessa, mas enfim, vamos lá. Mas antes de estar falando nessa questão da tolerância ou não, eu acho que isso é uma questão de cultura e gruda, às vezes, com essa questão da erotização. São duas coisas que eu queria pensar. Primeiro, quando tu pegas, por exemplo, uma fita de vídeo pornô, tá? É muito comum em filmes de vídeo pornô hétero, tá? Designados como hétero, cenas e sequências longas e tranquilas e passíveis de mulheres, né, de sexo lésbico, de duas mulheres transando ou se acariciando, porque é muito excitante, tem todo um jogo e tal. Aí, elas estão fazendo isso para o homem. Para o homem. Ainda que para o homem também seja reconhecível que o sexo entre dois homens também é excitante, independente dele gostar de fazer isso ou não, mas também é excitante, enfim. Então tem um pouco esse viés, que é muito curioso pensar nesse viés aí dentro dos filmes pornô, dentro da cultura pornô. E por outro lado, quando tu falava da erotização, por onde vem, por onde vai, o que é aceito e tal, vou pensar de novo em outras culturas. Na cultura muçulmana, por exemplo, é uma coisa que fiquei de queixo caído, de olhar na rua dizendo, nossa, isso é paraíso. Na Turquia, é verdade, na Turquia, em Istambul, que foi onde eu presenciei um pouco mais isso, os homens andam abraçados o tempo todo na rua, de braços dados, se beijam, andando de mão, normal.
E não tem a relação sexual, o homossexualismo, a relação entre dois homens, é condenada dentro do islamismo, dentro da cultura muçulmana. E é punida muito severamente. Tá? Só que aí vem essa questão da hierarquia. Os homens se sentem, exatamente por uma exacerbação do machismo, os homens se sentem tão superiores às mulheres que se permitem, inclusive, a troca afetiva em público, com tranquilidade. É uma coisa, um sinal de nobreza ter um amigo e poder passar a mão nele, andar de braço, andarem pendurados no ônibus, no metrô, de mão dada. Então fica meio de boca aberta de pensar nessas coisas. E aí vem isso, assim, as mulheres já não, as mulheres não podem se tocar, não podem mostrar o corpo, estão cobertas de pano dos pés à cabeça e não podem nem ir com a amiguinha dormir. Então, mas se a gente pensar assim, agora vamos pensar aqui, é outra cultura, né? Aqui, a mulher se sente tão oprimida por esse mundo masculino que ela se vinga do homem e diz, olha, nós podemos fazer isso, vocês não. Bem feito. Então, mas uma coisa, é o que o Marcos lembrava agora, e aí o Amir conhece bem essa questão de filmes, né? Que é o seu campo também como crítico. A cena entre duas mulheres, por exemplo, num filme pornográfico ou com aquilo que se chamaria de filme artístico, né, em algumas situações. O que você chama de filme artístico? Por exemplo, sei lá, Catherine Deneuve, David Bowie lá no... Catherine Deneuve e Susan Sarandon, Isso. o filme do... Isso. Então você tem ali, Viver, essa né? cena que você fala, ou a mesma do filme pornográfico, Marco, ela é mais leve, mais suave, certo? Ela não tem uma agressividade tão grande. Mas se ali você está representando duas mulheres numa prática homossexual, você não está representando aquilo que é o estereótipo de um casal de homossexuais femininas, nas quais há representação, se você olha no filme, na comédia, né, até no linguajar, ele dá sempre a característica de um homem ou uma mulher, um homem para uma delas e a mulher a outra. Né? E isso não necessariamente você trabalha em relação ao casal de homossexuais masculinos. Pelo menos enquanto representação. Né? Porque nesses filmes, sabe, eu fiquei até assustada quando você disse isso, porque nesses filmes não interessa o que a mulher quer. Ela faz isso porque isto excita o homem. Na cena dos filmes já mostra isso, né? Então não há espaço para o desejo feminino. Tem uma fantasia muito recorrente, né? De os homens terem uma vontade de transar 3. São sempre 2 mulheres, uma fantasia. Aí as mulheres dizem, mas não, porque não pode ser 2 homens, seu, né? Hein? Pode ser um ledo engano seu. É o que eu ouço, né? Aí a mulher sugere, por exemplo, não, então que tal 2 homens? Não, 2 homens não. Mas eu digo, que chama atenção para esse filme, essa cena do filme, é do machismo que está por trás disso. É curioso. E não mas aí só um pouquinho. Você tem isso no Instinto Fatal. Eu estava tentando lembrar um caso oposto. Quer dizer, se existiriam... tentar lembrar de uma cena que você tivesse 2 homens na cama, transando, e que isso poderia estar num filme... Tu tem Expresso da Meia-Noite, tu tem Amor e Restos Humanos, tu tem... que mais? Expresso da Meia-Noite. Expresso da Meia-Noite é tido como você está longe, você está na cadeia, você está na Turquia. Aquilo tem o Cruising, que é um filme que a ideia de você está no gueto. Então você está no gueto, é assim que no gueto se transa. E o Expresso da Meia-Noite para lidar com o horror. Exatamente. O que eu estava pensando da vida. no Fome de Viver e no Instinto Fatal, o Instinto Selvagem, o filme da Sharon Stone, é gozado que você tem até um certo respeito naquilo, você tem uma erotização e uma glamourização daquela relação. Eu estava tentando pensar em alguma coisa semelhante rodada com o homossexualismo masculino, pensando no olhar feminino. E é mais complicado. E é mais incomum. Há pouco tempo Tu tem o Padre, por exemplo, que é feito... O Padre é um filme de uma diretora. Sim. Eu tenho um olhar feminino sobre isso, na construção da cena, na construção das personagens, na sequência tem uma diretora, é um olhar de mulher ali em cima. Agora, a homossexualidade masculina é mais famosa, em termos de referência. Vou dar um exemplo concreto. Né? Todas as vezes que se fala em personagens históricos, e até em defesa da liberdade de orientação sexual, né, se faz menção a personagens como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, e a menção em relação a mulheres, ela é ou inexistente, ou ela não aparece de uma forma tão clara. Quer dizer, a exaltação do valor
de alguém, independentemente da sua orientação sexual, é feita por intermédio de grandes personagens desse porte. E às vezes até, e aí queria até perguntar isso para a Roseli, depois ao Marcos, se fala, né, por escolha agora, né, se a ideia, a escolha pela homossexualidade, né, a decisão por ela, para não pegar a ideia do atávico, ela é uma escolha de uma subjetividade mais livre e, portanto, é uma pessoa que tem uma maior sensibilidade. Porque quando você fala Michelangelo, Leonardo da Vinci, alguns poetas, né, aí da história, que são clássicos, né, essa homossexualidade os tornou mais sensíveis, não por serem homossexuais, mas por terem uma subjetividade mais liberada. Nossa. Olha que conversa Eu fiquei tranquila. aqui pensando que certamente nós temos outros exemplos aí, nada dignos tanto quanto de sensibilidade quanto esses, né? Napoleão Bonaparte. Napoleão Não tem nada de sensibilidade. não era um grande estrategista, porque a sensibilidade não significa leveza. Bom, então tu está fazendo essa distinção agora. Eu estava vendo a tua fala também, já estava correndo atrás dessa coisa da Eu ia falar do sensibilidade Júlio que tu tava César trazendo. também. Eu estava esperando que a Roseli respondesse, bem comportada no meu lugar, mas Não, enfim. por Então favor, vai. eu cedo, Merci. eu cedo. Merci beaucoup. Não, primeiro assim, ó, é uma marca dessa cultura machista que a gente tem, cara. E os homens ficam indignados que outros homens como eles os traiam na sua condição de masculinidade. E por isso botam na fogueira e por isso prendem fogo em cima. Mulher vale tão pouco nessa sociedade machista que tanto faz com que elas transam com quem não estão. Só se for uma coisa muito escandalosa e aí vem à tona. De um modo geral, tu falar nessa coisa do famoso, eu vejo que é uma marca, isso é uma consequência, esse tipo de representação é consequência dessa marca machista, da dominação masculina na sociedade. Tá? A questão da sensibilidade, eu acho que é muito complicado pensar aí, porque talvez os exemplos que tu trouxeste de poetas e tal, talvez tenham esse sentido com a liberdade poética de estar saindo do armário com mais tranquilidade que outros. Né? E aí, no fim das contas, associar. Porque a associação da sensibilidade com o feminino seria por isso? Não sei. Não sei. E Eu não sair sou, do armário. não sou um estudioso desse Tá campo. bom. E, Marcos, sair do armário significa o quê? Representa o quê? Porque uma questão que eu ia colocar para os dois é o seguinte. Existe uma estética gay, uma estética homossexual, digamos assim. Não matemática. É claro que existe matemática. Quer dizer, é claro que você vai ter uma série de diretores, etc., escritores, poetas, pintores, que trabalham com o imaginário temático gay. Mas existe uma estética, existe uma forma que é específica? O que você acha disso? Acho que não. Acho que existem estéticas que são resposta àquilo que o Mário Sérgio levantava de se é uma subjetividade assim, um assado, mais livre, mais solta. Na medida que tu trabalhas a tua produção, a produção de ti mesmo, tá, de uma maneira que, de algum modo, tu responde, tu te escuta mais e responde mais aos teus movimentos, sejam lá eles quais forem, tu vai estar te produzindo de um certo jeito. Isso é uma estética, certo? E que vai estar rebatida desde em que roupa tu está vestindo, ou que escolhas tu fazes, que caminho tu percorre para ir de casa para o trabalho, enfim, são escolhas que tu está fazendo e que tu está respondendo a algumas coisas que estão em ti. E aí é aquilo que eu falava, se eu não acredito na homossexualidade, mas sim em homossexualidades, existem tantos tipos de homossexualidade quanto existem indivíduos em cima do planeta. E aí, portanto, existem tantas estéticas quanto existem indivíduos no planeta e segundos no relógio para marcar um dia, entendeu? Eu estava aqui pensando também na questão da subjetividade, fiquei presa lá. Certamente que a nossa sexualidade influencia, transforma, estrutura a nossa subjetividade. Agora, isso não significa que o fato de a minha escolha ser esta ou aquela define este ou aquele outro tipo de subjetividade. Agora, pode não definir, né? Mas coloca uma questão que a gente precisa pensar um pouco mais, que é a seguinte. Há múltiplas sexualidades, há múltiplas escolhas. O Marcos dizia agora, talvez haja tantas sexualidades quanto o número de humanos e humanas, né, dentro do planeta. Mas ainda assim, né, o padrão social, e aí ambos são educadores, lida com um determinado tipo de conduta. Né? Em relação ao trabalho que se faz na escola, em relação ao trabalho que se faz no campo da orientação do trabalho pedagógico, seja você como uma especialista na área, seja o Marcos como um educador, né, um doutor nessa área que coordena uma pós-graduação, quer dizer, como é que não só a família, mas a escola deve lidar com essa temática. E nessa direção, o Amir Labak tem uma questão.
A questão é muito em cima do que o Mário estava falando, e é meio óbvio. Quem educa o educador? Quem educa o educador? Coloca-se, ao se educar o educador, já se coloca-se essa questão já da normalidade, da não normalidade da homossexualidade? Como isso? Quem tem educado o educador tem feito coisas absurdas, né? Tu acredita em Deus, até Deus duvida. Não, é sério, é um problema porque a concepção de educação que mais domina, que é hegemônica hoje, é a educação enquanto formação de uma identidade, né? Já se pensa a escola como processo de socialização, de integração e tal, para a vida adulta e não sei o quê. Então ela é identificatória, né? Então ela tende a ser identificatória. E nessa medida dessa tendência identificatória, vem junto, de novo, né, no pacote, essa coisa da marca da escolha e te dizer, olha, não pode ser homossexual. A normalidade, em certa medida, ela é produzida. A normalidade é entendida como aquilo que está dentro do padrão da curva normal. Agora, uma outra coisa é produzir essa normalidade, né? Pré-fabricar uma identidade que tu planta em cima dos caras, planta em cima dos meninos e das meninas na escola, planta em cima dos adultos, em cursos de licenciatura, por exemplo, onde vai aparecer o que é permitido, o que é proibido, e daí isso vai transferindo de um para o outro. É uma maldade e tanto. E aí, Roseli? Eu fico horrorizada, tanto quanto ou mais, né, do que você, porque é uma produção de uma normalidade, é mais do que uma produção, né, é uma forçação em busca disso. Então, as crianças, nossas crianças estão submetidas, né, há preconceitos enormes que são anteriores até. Ser homem é isto, ser mulher é isso. Você é garota, você tem que fazer isso, você tem que gostar daquilo, e você é menino, você tem que fazer assim e tem que gostar daquele outro. É um horror. E mais, né, tem muitas professoras que, imbuídas das maiores boas intenções, de crianças na educação infantil de 4, 5, 6 anos, chamam os pais na tentativa de prevenir uma futura escolha e orientação sexual. Isso, né? E outro dia eu ouvi um exemplo de uma professora que me disse que estava preocupada com um garoto que possivelmente seria homossexual, 4 anos, né? E falei, mas o que te preocupa, assim? O que te preocupa, né, nisso? O que faz você pensar? Eu falei assim, é o seguinte, a gente tem na semana, um dia, né, faz de conta. Aí nesse dia a gente tem aí um monte de roupas e fantasias e as crianças fazem de conta, podem brincar de fazer de conta que eu sou médico, dentista. E aquele menino sempre escolhia as roupas de mulheres, salto alto, vestido colorido, né? Eu falei, gente, mas é muito mais legal, muito mais sedutora a roupa feminina. E sem pensar na coisa da mãe, que ele podia estar querendo brincar. Não, né? Quer dizer, as meninas podiam brincar de médico, mas o garoto não podia brincar de ser mulher, fazer de conta que é mulher. Pronto, né? Ela estava super preocupada. A escola é um poço de preconceito nesse Então, sentido. mas se a escola é onde não é? Como é? Onde não é? A escola é um posto de preconceito. Eu sou Mas educador olha, também, pensando nessa direção. A escola- Onde não é? a escola Qual é o não- local menos preconceituoso em relação à homossexualidade que vocês identificam, por exemplo? A minha cama. Sua cama. Tá? Mas um local público, supondo que a sua seja um local privado ou um local público, onde isso... uma instituição social. Tucarena. Diálogos impertinentes, por exemplo. O restante, o cercado, você não tem... Não, estou brincando com isso. Estou pensando que assim, ó, quando a Roseli está falando dessa coisa, eu trabalho com formação de professores, tá? E trabalho com formação de professores para séries iniciais, de primeira a quarta série, sobretudo. E a gente trabalha muito com uma série de variáveis, uma série de categorias que entram na definição do que é a formação do professor, o que é processo de formação, né? E dentro da sociologia da educação contemporânea, estudos culturais e tal, vem se trabalhando questões de gênero, de etnia, de classe, de categoria. E tem um monte de categorias aí de análise que tu coloca em cima para estar olhando como é que esse professor se produz a si mesmo e como é que ele vai produzir o trabalho dele, né? Como é que ele vai gerar isso daí para frente. A gente tem tentado muito trabalhar nos últimos tempos uma escuta de si mesmo, no sentido de se dar conta dessa multiplicidade, dessa diversidade, dessa infinidade de possibilidades que tu tem de te tornar alguma coisa diferente do que tu era 5 minutos atrás, no sentido de não mascarar, não marcar, né, com algo pré-determinado ou com uma normalidade pré-fabricada. É normal ser branco, cara. Então, o que tu faz com os negros? Tu embranquece eles? É normal ser adulto. O que tu faz com as crianças? Tu adultiza elas?
É normal ser heterossexual, então tu heterossexualiza as crianças. É um pouco esse padrão de fabricação de ser humano. Né? De Mas não é produção isso aí que é dentro. socialização, Roseli? Socializar alguém não é colocá-lo dentro das estruturas de pertencimento social? Ah, Você não isso é pode escravidão. gerar, até volto a isso ao Marcos depois, você não pode gerar anomia, para usar, na hora que você falou em sociologia, usar aí o Durkheim? Não, socializar é permitir que a pessoa, a criança, né, o aluno, o filho, exercite a convivência no coletivo. E eu diria mais, né, exercite a cidadania no coletivo. Acho que é isso que é socializar, mas não submeter. E aí, Marcos, uma questão mesmo, eu sei do trabalho que você faz, né, na área de formação de educadoras e educadores. Na sua orientação, por exemplo, se você estivesse produzindo, eu sei que é uma mera hipótese, mas um material didático, né, em relação a estudos sociais de primeira a quarta série, ali se fala de valores, de família, etc. Você deixaria, por exemplo, de introduzir a noção de família tal qual ela é trabalhada no cotidiano, pai, mãe, filhos, e trabalharia com outras alternativas de família? Seguramente, eu trabalho dessa maneira. Eu trabalho com essa diversidade, com essa... É possível começar a fazer isso já dentro da universidade, antes de chegar na escola, né? Antes de pensar lá no convívio com as crianças. É pegar e fazer um levantamento numa turma de um curso de pedagogia, por exemplo, com, sei lá, 60 estudantes dentro da sala de aula, e fazer uma investigação de como é que se constitui, como é que eles moram, com quem eles moram, e o que significa a família desses caras. Né? E tu vai encontrar 60 pessoas, 60 configurações diferentes para essa ideia de família. Né? Alguns com mais tranquilidade para contar isso, outros não. Né? Mas tu vai ter pelo menos 60 configurações diferentes de família. E é justamente isso que eu tento trabalhar na formação do professor. Quer dizer, a abertura e a escuta para ele e para o que está na volta dele. A melhor instância de formação é ele mesmo. Quando tu perguntava da educação, por que esse preconceito todo, é a institucionalidade da escola. A escola vem aí em cima como um campo institucional dos mais fechados, dos mais tradicionais, pela sua forma escolar. Né? É muito mais a escolaridade do que a educação que produz isso, me parece, não sei. Eu não posso perder uma coisa aqui. Uma das falas mais comuns dos professores, né, quando eles imaginam que uma criança possa estar fazendo uma escolha pela homossexualidade, é dizer, mas também tem a família desestruturada. Essa é a fala mais comum. E eu sempre tento perguntar, o que é uma família estruturada? Né? É esse modelo, pai, mãe e os filhos. E aí, há pouco tempo, algum tempo, aliás, não tão pouco, o Conselho Federal de Psicologia, do qual você é associada, né, emitiu uma deliberação vedando que psicólogos, principalmente no Rio Grande do Sul, onde havia um grupo, ou também em Minas Gerais, que se praticasse aquilo que eles faziam chamando de cura da homossexualidade. Tá? Que a psicologia não poderia, de maneira alguma, estar atuando no campo da cura da homossexualidade, porque isso significaria taxá-la de doença, e isso era um desvio da prática, na prática do profissional em psicologia. Tá? Mas isso ainda é comum, né, Roseli? Você não tem a família que pode te procurar, né, dentro da sua atividade clínica. Você contava da professora com um menino de 4 anos que... Tá? Mas a família, ela não pede isso como terapêutica? Pior que isso, viu? Às vezes os jovens pedem isso. Eu acho pior, né? Porque a família pedir isso, eu tenho uma expectativa. Agora, quanto o jovem, eu já recebi mais meninos e um número bem mais reduzido de garotas pedindo isso. Olha, eu acho que eu sou gay, eu não quero. Eu quero que você me cure. Né? Agora, essa decisão... Só por curiosidade, o que você faz numa situação dessa? Ninguém imagina que eu faça isso. Eu vou por esse caminho que o Marcos fala, que eu acho que é o único, né, que importa. Vamos tentar ver o que é isso, né? Que vida é esta que você tem, quem é você, o que você quer e quais são as maneiras que você tem de procurar satisfação na sua vida, considerando o jeito que você é. Agora, isso pode demorar muito tempo. Sobretudo porque essa expectativa, tanto da cura quanto da identificação, ela está marcada em cima dessa coisa da identidade. Né? Como se tivesse uma falha de identidade, uma decomposição dela, um desarranjo, um desajuste. Quer dizer, tem por trás a expectativa, dentro do imaginário, de que identidade pode ser uma coisa monolítica, bloco e tal, e não uma coisa componível. Quer dizer, se quebra aí a própria condição de coletivo do homem. Se a gente fica falando o tempo todo no homem como um ser social, e tu estava perguntando, educação não é socialização? É. E o que é socialização? Socialização é composição.
É tu aprender a fazer composições múltiplas, infinitas, o tempo inteiro no teu dia, com as falas dos outros, com os corpos dos outros, com o espaço, com o ambiente, com outras pessoas na volta. Com a diversidade. Que é a diversidade. Então, se socialização é isso, tu vai estar prestando atenção em o que composições tu pode estar fazendo para estar crescendo, para estar atendendo essa demanda toda. Né? Então, é muito mais prestar atenção nessa demanda por composições, né? Que te fazem crescer. E aí tu te dá conta, quando é que tu está infeliz, quando é que cai em sofrimento? Quando essas composições estão te estrangulando, estão te detonando aí dentro. Você tem variações dentro do status social, dos diferentes status sociais, em que essa questão aparece mais ou menos? Eu estava pensando o seguinte, essa é uma questão maior para a classe média do que é para os pobres, por exemplo? Na minha experiência, é intensa para a classe média, é intensa, porque eles têm uma série de... Eles têm um estilo, um perfil a zelar, né? E a preocupação com essa questão faz parte disso. É um pacote, né? Realmente, como você diz, e é pesado, é um fardo, né, para eles. O modelo está mais acabado. É essa coisa da normalidade, assim, numa certa medida, pensando, a constituição dessa coisa chamada classe média, tá? Que é um troço absolutamente indefinido, mas faz de conta que existe, tá? Vamos combinar que tem esse negócio chamado classe média, tem limites e não sei o quê. Quando tu pensa que ela se estabelece, ela vai se estabelecendo, ela vai produzindo um jeito de viver, um jeito de se representar, um jeito de se pensar e um jeito de proliferar dentro da sociedade, que produz uma certa norma, que produz um padrão de normalidade que é típico desse grupamento. Só que ela se apropria desse padrão de normalidade e, a partir de um dado momento, ela inverte as coisas. Isso que era o normal em função daquilo que ela produzia, que ela representava sobre si mesma, ela transforma em norma. Então, ao invés de uma normalização, tu tem um processo de normatização aí em cima. Então, aquilo que nasceu lá embaixo, que era uma característica de uma certa época, numa certa circunstância, se torna um universal e ela vai plantar isso em cima. E aí vem como um pacote. Tu nasce dentro de uma família classe média, esse negócio começa a entrar o tempo inteiro, como uma prescrição. E tem o que ele dizia também dessa história da socialização, né? Eles entendem isso como ser aceito. E aí se sai aí desse perfil, ele já acha que não é aceito. Marcos, para falar em ser aceito, você conhece preconceito homossexual? Ou seja, do homossexual em relação ao não homossexual? Sim, óbvio. Tal como você, no dia a dia, às vezes, com quem faz psicanálise? O psicanalizado, né, às vezes ele diz assim, você ainda não faz psicanálise? Então aí é que você precisa fazer mesmo. Você precisa fazer, você não faz. E aí às vezes está dialogando com alguém que é homossexual e ele diz assim, você ainda não é homossexual. Isso ocorre dentro do imaginário, isso não é genérico, mas faz parte também do imaginário, e que é o reverso dessa moeda. Esse fator de identificação, de produção de uma coisa homogênea, né, sobre si, que pode produzir o heterossexual que acha que um homossexual tem falta de uma mulher ou falta de um homem, né? Isso se constrói também do outro lado. O fato de algumas pessoas escolherem uma alternativa para a circulação do seu desejo diferente dessa que é hegemônica, não raro, acaba produzindo uma visão tão, às vezes, fascista e preconceituosa quanto o outro lado. E aí a ideia de que todo homem heterossexual apenas não é homossexual porque não teve oportunidade ou porque não experimentou, alguma coisa assim. Isso é muito comum. Roseli, como é que você lida no seu cotidiano com outras manifestações dessa circulação do desejo de que falava o Marcos agora? Porque além do padrão de homossexualidade ou a sexualidade dentro da normalidade que a sociedade trabalha hoje, você tem outras manifestações, como, por exemplo, o movimento de drag queen, a ideia de que alguém possa se travestir para fazer um show, que não necessariamente estão ligados a esse tipo de escolha. O adolescente com o qual você trabalha, ele apresenta esse tipo de questão? Que ele gostaria de se vestir como uma mulher, gostaria de se montar como uma drag queen, por exemplo? Eu não tenho. Ou não é um problema para o jovem? Eu acho que ele ainda está um pouco antes, ele ainda está descobrindo tanta coisa de sopetão, né? Que ele demora um tempo a chegar. A minha experiência, pelo menos, é essa. Não sei, eu até acho que pode ter, né? Mas não entrei em contato. Mas como é que você, como filósofo, lê esse movimento em que você tem, né, a drag queen aparecendo com força, inclusive no mundo da política, fazendo parte das festas, a classe média assimilando, né, a drag queen como parte do show, tal como antes se chamava um seresteiro. Né, agora você tem várias regiões que se chamam a drag queen para fazer uma performance. Uma festa.
Eu fiquei pensando assim, ó, num cara aqui em São Paulo, que é o Cláudio Picasso, que tem algumas publicações, ele resgata algumas classificações com relação a isso, só para pensar, não classificação no sentido de etiquetagem, mas pensar que são assuntos de natureza diferente. Tu pensar que tem uma condição que é biológica, que independente de fazer uma cirurgia ou não e tal, tu tem a condição de ter ou não o cromossomo Y, então tu é homem ou mulher ou hermafrodita no meio, enfim, né, como extremos. E aí tem formas e formas de ser homem, formas e formas de ser mulher ou hermafrodita, enfim, cada uma delas é um infinito. Outra coisa diz respeito à identidade de gênero, ou seja, como o cara se representa, como o indivíduo se representa, e como ele se comporta, como ele se coloca. Então, também dentro de uma escala de infinito aí, tá? Indo mais para o masculino ou para o feminino, não estou mais falando de homem e de mulher. Tem a questão da identificação, se ele se identifica mais com a performance, com o papel masculino ou com o papel feminino, e aí entram drag queens, travestis, enfim, né? Quem tu nasce com o sexo biológico que te orienta, né? Que define o teu corpo numa masculinidade, mas tu te representa e tu escolhe uma tendência, um jogo e uma aproximação mais para o feminino. Então tu vai buscar artifícios, né, que vão ser buscar, dentro da cultura que tu tá, quais são as marcas de estereótipo de mulher, que pode ser ter seios, ou usar brinco, ou usar vestido, e tu vai buscar aproximar isso. Dizer, mas ele vai lançar mão de uma coisa que é mercado de consumo, quais são as marcas, clichê, estereótipo de feminilidade ou de masculinidade para se transformar em. E outra coisa ainda é para onde vai o teu desejo, com quem, como tu agencia o teu desejo, e aí tu vai ter homo, hétero, bi, com 1000 variações aí dentro. Quer dizer, essa multiplicidade, ela coloca várias questões, inclusive em relação a alguns padrões que se utilizam mesmo dentro do próprio grupo, né? Dentro das escolhas. O Amir falava antes daquele padrão São Francisco, né, de ser, ou a estética de São Francisco, e você tem outros em vários locais. O que eu acho interessante, principalmente, né, nos tempos que a gente observa, né, mais recentemente, é uma tendência a alguns grupos de homossexuais, algumas pessoas que têm essa orientação, elas se identificarem com o mundo feminino e, inclusive, referir a si mesma ou a si mesmo no feminino, tá? Colocando isso como um padrão de referência. E, de outro lado, aquilo que é aquele que se coloca dentro daquilo que se chamou, né, do estar dentro do armário ainda e colocar-se um pouco à distância. Durante todo o nosso programa, os espectadores fizeram questões por fax, telefone e e-mail, ou aqueles que estão presentes aqui na nossa plateia. E agora, nesse bloco e no próximo, nós vamos trabalhar exatamente com essas questões. Eu queria começar, Marcos, com uma questão que foi feita pela Cristina de São Paulo, uma questão até esperada. Ela telefonou, né, perguntando para você, em função inclusive da sua origem geográfica, por que Pelotas é tida como paraíso dos gays, que é uma questão muito colocada, né, no Brasil, motivo de piada, etc. Né? Como você é um professor daquela cidade. Eu nasci em Pelotas. Eu sou nativo. Eu já ouvi várias versões para isso. O que é? Já ouvi várias versões para essa questão, históricas, relativas à formação econômica de Pelotas no século XIX. E o explicado de pesquisa histórica que se tem lá é justamente isso, formação econômica, social e cultural. Está longe de ser paraíso, como ela está falando, não é essa a questão. A questão é a identificação de Pelotas como um lugar onde tem muitos gays, tem muito viado e tal. A explicação é a época das charqueadas, o tipo de economia que se tinha no século XVII e XVIII, e a impossibilidade dentro daquele meio rural, né, absolutamente rural e agrícola, ali de educar os filhos. As famílias aristocratas mandavam os filhos para a Europa, sobretudo para a França. Pelotas é cheio de vidro francês, aqueles ferros e tal na cidade. E também os meninos voltavam de lá com babadinhos de rendinha nos pulsos, lencinho com etiquetas e manias, aquelas coisas francesas, século XVII, Belle Époque e tal. E chegavam lá, davam de cara com aquele monte, aquela pionada toda, né? Aquela gauchada toda, olhava aqueles caras todos comendo com a pontinha dos dedos e tal, viadagem pura. Então aí pá, vem a marca em cima. Essa é a origem um pouco histórica desse folclore. Claro que a cidade acaba capitalizando isso, capitaliza isso até hoje, né? E fazendo grandes festas, tem carnaval, tem, enfim, é uma cidade que continua com essa marca. Sim. Até só antes de passar para o Amir, uma das explicações que vi também é porque Pelotas, em função até dessa questão econômica, foi a segunda região no Brasil a abolir a escravatura, né? Bem antes da de 1888. A primeira foi a província do Ceará, 2 anos antes, né, da abolição formal,
e na sequência exatamente a região de Pelotas, o que levou a um confronto, né, em relação ao que se chamou aí de gauchada, né, naquela época, que é uma outra relação. Você vê que essa questão ela é mais forte, né? E aí, como você disse, a cidade capitaliza também essas múltiplas possibilidades. Amir, tem uma questão da plateia? Bom, tem várias questões da plateia, e as questões provam aqui que não são só os adolescentes que estão procurando respostas, né? Que estão procurando definições muito... Começa a adolescência e, pelo jeito, continuam a se estender. Por exemplo, o Marcos aqui de Perdizes pergunta para a Roseli: você é a favor ou contra do homossexual a assumir perante a família e sociedade a sua sexualidade? Gosto dessa pergunta, né? Porque aí eu posso esclarecer a minha posição. Eu sou muito a favor de se construir a privacidade. E eu acho que hoje em dia isso tem sido muito difícil. Então, construir a privacidade significa ter a liberdade de escolher se quer ou não e contar a respeito da sua intimidade e para quem quer. O que eu vejo que hoje os nossos adolescentes, eles não têm tido a liberdade de escolha. Eles se sentem obrigados a contar como que se pedindo autorização. Você me aceita assim? Então, assim, eu gostaria mais, né, que se eles não precisassem contar. Nessa linha de construir a própria privacidade, aproveito para fazer a pergunta do Reinaldo, que está aqui, aqui na plateia. A pergunta: é possível falar sem provar? Ele fala: é possível falar sem provar? Provar e falar não lhe dão uma maior segurança? Teoria certa, experiência certa. Vocês já provaram? Já. Eu vou responder com outra pergunta, né? Quer dizer, isso supõe, então, que se eu for médico, eu só posso tratar de pessoas que têm a doença que eu já tive. Não. A gente pode pensar a respeito das coisas sem ter tido a experiência. Agora, eu bati a boca com o Mário Sérgio reclamando que ele tinha perguntado sobre lesbianismo para você. Sim. Ele disse: como é que eu vou te perguntar? E por que não? Mesma linha. Então, e aí, a Roseli Alexandre, aqui de São Paulo, pergunta uma coisa que você falou agora, que é qual a posição da psicologia com relação à homossexualidade. Você tinha trabalhado isso um pouco no restante do programa. E tem uma pergunta para você, Marcos, pedido pela galera de Caxambu, uma cidade de Minas Gerais, que é onde está acontecendo essa semana a reunião da ANPED, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação, exatamente onde você tem participação também como educador. E se pede para você falar sobre o mercado gay, né, como uma questão econômica mesmo. Legal. Como qualquer outro, dentro da sociedade de consumo e nessa sociedade de controle, e uma sociedade de consumo como a que se vive, o mercado para as pessoas taxadas como homossexuais, ele cresce. É uma questão que, assim, quem no fim das contas acaba escolhendo a homossexualidade, por exemplo, via de regra, não tem filhos. Via de regra, isso é apenas uma generalização e não é absoluto. E não tendo filhos, sobra mais dinheiro. Se sobra mais dinheiro, a sociedade de consumo aí tem que se encarregar de pensar onde vai ser aplicado esse dinheiro. Portanto, proliferam desde lojas até agências de viagem, enfim, seja lá o que for, dedicado a isso, assim como daqui a um pouco tem revista editada para negros, tem revista para gays, tem revista para lésbicas, tem loja para negros, tem cabeleireiro para negros, tem cabeleireiro para gays, enfim, isso prolifera. O mercado de consumo, a sociedade de consumo está esperando cada uma dessas identidades para tentar rebater e produzir um espaço de consumo. Amir. É um pouco essa pergunta também, vai nessa linha, a pergunta do Antônio Honório Ferreira aqui da plateia. Ele pergunta: como possibilitar outra forma de ser homossexual, a não ser o do modelo americano, o que você estava falando, se para o gay o único espaço possível de expressão ainda é o do gueto, entre aspas? Eu não concordo que o único espaço de expressão seja o gueto. O gueto é um equívoco. O gueto, às vezes, é um mal necessário. Exatamente porque você está lidando com uma sociedade que é extremamente repressora, que é extremamente opressora aí em cima, eventualmente tu precisa de uma forma organizada de fazer resistência contra ela. E o gueto é uma alternativa nesse sentido, né? Só que ela, ao mesmo tempo, constrange, porque ela produz o reverso, que é o fechamento dessa identidade de um outro lado. E aí digo que não concordo que o gueto seja a única forma o único espaço de manifestação, porque todos os espaços são espaços de manifestação. Se trata de uma questão política de tu estar conquistando esse espaço ou não. Né? E aí vem essa coisa, a construção da privacidade.
Não precisa colar na testa uma etiqueta "sou homossexual" o tempo inteiro. Você não é homossexual o tempo inteiro. Então você vive, circula e pronto, do jeito que você é. Roseli Joseph, do estado de Tocantins, telefona perguntando para você o seguinte: será que nós não cairíamos no modismo anticientífico ao dizermos que o homossexualismo seja uma escolha de cada indivíduo? Dado que está na moda, né, em várias situações, quebrar a ciência. Está na moda ser homossexual? Pois É isso que ele está dizendo? Está na moda ser homossexual? Não, quebrar a ciência, que é moda. Eu me pergunto também a respeito de usar essa palavra escolha, né? Porque eu não acho que nós temos essa liberdade tão ampla de escolher viver esta sexualidade nesse momento e outra depois. Eu acho que a gente não tem essa liberdade de decisão. Então, escolha com algumas restrições. Mas, me perdi com a pergunta, qual era mesmo? Se isso não seria um reflexo do modismo anticientífico, né, de hoje negar o que é ciência e achar, dizendo que vale tudo, Não vale tudo. que tudo é cultural. Mas aí a cultura mostra os limites, tem proibições, ele falou há pouco tempo do incesto, né? Eu não entendi direito a pergunta dele, não sei o que responder. Essa pergunta foi mais ou menos a pergunta do José Maria Freixa, que perguntava também se, que é muito comum escutarmos a frase, a minha opção sexual é, e a pergunta seria se o desejo é optável, se o desejo é uma opção. E é mais ou menos isso que você estava respondendo. Né? E tem, Mas essa pergunta para o Marcos eu acho interessante porque no primeiro bloco ele lidou um pouco, né, com essa circulação do desejo. Você acha que o desejo é optável? Pode ser uma opção? A opção tu fazes em permitir a circulação ou não, tá? Em permitir a proliferação. Sim, isso tu sim. pode escolher. Perfeito. Tá? Se tu vai permitir que ele circule por onde ele está circulando. Agora ele vem, ele está te fazendo apelos, o teu desejo apela, certas conexões, certas composições. Tu vai permitir isso ou não? Aí está a escolha. Então não é escolher ser homossexual, mas sim escolher deixar isso vir ou não. Amigo. Está falando do modismo, tem uma pergunta para a Roseli que é a seguinte, do Júlio César daqui da plateia. É um pouco extensa, mas acho que ela é bastante interessante. O Júlio César trabalha com adolescentes no ensino médio do Estado. E ele diz que tem observado o envolvimento deles com o sexo, mas percebido um verdadeiro ódio ao homossexual. Uma briga sempre começa ou acaba com seu viado, seu gay. Não estaria havendo um fortalecimento dos preconceitos e discriminações entre os jovens adolescentes de hoje? E se isso está acontecendo, o que você acha? A que se deve isso? O jovem é realmente muito preconceituoso, porque como ele não tem assim ainda uma visão de si, ele tenta se segurar, buscar referências externas. E ele pega essas matrizes de identificação que a sociedade lhe oferece. Então, quando ele sabe que existe uma diferença e que a sociedade é preconceituosa com essa diferença, então ele usa isto para ficar longe disso. Atualmente tem se falado, né, é um tema deste século, então eles usam muito, tanto quanto as meninas, quando também querem agredir uma garota, chamam de gorda, ou de galinha, ou de vaca, né? Quer dizer, é mais ou menos assim. Quer dizer, a sociedade é que fornece essa munição para eles. Marcos, a Mauri Freire, da cidade de Poá, no estado de São Paulo, pergunta para você o seguinte: a implicância com a prática homossexual não é decorrente de sua natureza negativa em relação à reprodução da espécie? Não. Primeiro que tem gente que chega no planeta. Tem bastante gente no planeta. Segundo que... Mas não são eternos. Hã? Não são eternos. Não são eternos. E também aí cai naquilo que eu já falei no primeiro, no segundo, terceiro bloco, que existem inúmeras formas de tu trabalhar a sexualidade. A homossexualidade, na medida em que não há uma marca que te define geneticamente, ou seja, que não está determinada dentro da espécie e que ela é construída socialmente e culturalmente, vai ter sempre espaço, do meu ponto de vista, e se não houver, temos que trabalhar para que haja espaço para produzir sexualidades diferentes aí dentro e trabalhar a proliferação da espécie o tempo inteiro. Acho que tem chance disso, não tem problema. Amir. Marcos, outra pergunta do José Maria Freixa, aqui no auditório também. A questão ele afirma que políticas afirmativas são um desejo de reconhecimento por parte da sociedade de ser igual à maioria.
Mas ele diz, ele pergunta, não é justamente a diferença que permite a afirmação das pessoas como sujeitos ativos e criativos na sociedade? Ele tem que pensar que maioria é essa, se é maioria numérica ou se é maioria hegemônica. Né? E essa coisa de desejo de ser maioria é o desejo, a vontade de potência que tu tem de poder proliferar. E essa maioria pode ser conquistada em pequenos espaços, em espaços exatamente cotidianos, micro, aí por dentro, sem constituir guetos, sem constituir grandes blocos hegemônicos que se tornem hegemônicos dentro da sociedade. Né? Perdi a metade por fim. Ele pergunta se não é exatamente você frisar a diferença que marca Tá. A questão da diferença, ela por um lado, ela genericamente, de uma maneira macro, ela é sempre trabalhada a diferença de um com relação ao outro. Essa é a noção de alteridade, essa é a noção de outro como estrangeiro, como ameaça, como parceiro, como amigo, enfim. Ou seja, o outro é o diferente, nesse sentido macro. Tá? Mas a questão da diferença, eu acho que faz diferença, é tu tornar diferente de ti mesmo. Né? E tu puder a cada vez prestar atenção em que apelos do teu afeto está fazendo, que apelos do teu desejo está fazendo, e poder proliferar de maneira a te tornar diferente de ti mesmo. Essa é a diferença que faz diferença. Né? Não é se tornar diferente dos outros. Ao tentar se tornar diferente dos outros, a tua tendência é te agregar com esses que também são diferentes dos outros e produzir um gueto. E aí tu vai estar sendo tão identificado quanto se tu estivesse lá na maioria. Então a questão da relação de poder aí dentro é muito mais uma relação de poder de ti contigo mesmo do que de ti com o outro ou com quem está hegemônico. Roseli, a Heloísa, que se identifica como psicóloga daqui da cidade de São Paulo, ela em primeiro lugar diz que é sua fã, né, e tem uma admiração grande por você e pelo seu trabalho. E ela pede para você falar um pouco sobre a diferença da fidelidade entre casais femininos, aí ela põe entre parênteses lésbicas, e masculinos, gays. A questão da fidelidade nesses dois modos de ser homossexual. Eu não vou falar disso porque eu não entendo nada disso. Eu acho que outra questão, dessa questão da fidelidade eu não entendo, né? Porque é difícil entender essa questão da fidelidade porque ela se vincula a um contrato entre pessoas, a um trato, né? E traição ou fidelidade sempre vai estar em relação com o tipo de trato que foi feito. Então, eu não sei se é diferente essa fidelidade quando se trata de uma parceria entre duas mulheres, dois homens, ou entre uma mulher e um homem. Eu acho que é uma questão que extrapola, né, atualmente, a isso. Na linha... é tudo verdade. Uma pergunta do Davi aqui para a Roseli. Está escrito embaixo, observação, fato vivido e presente, grifado com vários pontos de exclamação. No caso de irmãos gêmeos, um criado pelos pais, não gay, outro criado pelos avós, gay assumido. Como pode-se explicar este fator? É um caso de escolha ou omissão por parte de um? Entendi. Dois irmãos, E eu acho que ele pergunta como você explicaria isso? Um dos irmãos ficou gay e outro não, é isso? Exatamente. Um criado pelos pais é não gay. Outro criado pelos avós é gay assumido. Como se explicar esse fator? Que é uma questão clássica, né, na ciência, quer dizer, é o genótipo ou o fenótipo que define, né, determina. Uhum. Você como psicóloga, né, portanto, como cientista nesse campo, o que você acha? É o ambiente ou é a natureza? Nós já fizemos um programa sobre o natural, onde essa discussão veio à tona há alguns anos. É que a pergunta dela me fez pensar nessa questão da família estruturada, né? É como se essa presença do pai e da mãe, das figuras reais do pai e da mãe, né? Pudessem ser uma garantia de determinadas situações ou comportamentos ou escolhas na vida. Não é garantia de nada. Quer dizer, eu não tenho explicação para isso, mas podia ser o inverso também. Podia. Marcos, o Walter, da cidade de São Paulo, ele pergunta se você tem algum conhecimento sobre a visão do homossexualismo para as religiões. Mais ou menos. Tem algum. Primariamente, o cristianismo ele faz todo um postulado, e sobretudo o catolicismo, da maneira como está dado hoje, ele faz uma crítica porque trabalha em cima do sexo como o princípio da reprodução da espécie. Assim como ele condena
o princípio do prazer, né, em qualquer situação. Transar é só para ter filhos, a relação homossexual ela está fora de cogitação aí dentro. Agora, na medida que tu entendes o homem como uma coisa proliferante, enfim, aí tu cai fora do cristianismo, vai pensar em outras religiões, de um modo geral, isso é tranquilo, não há determinação, não há prescrição que sim nem que não. Né? Tu aceita a diferença. Várias outras religiões. Amir. Aí uma pergunta para os dois, não só para a Roseli dessa vez, mas na linha também, pedindo explicações. A pergunta é se o abuso sexual na infância leva o indivíduo à homossexualidade. Abuso sexual, aliás, é um tema que se fala muito em relação quando se vai falar de pessoas que são praticantes de violência sexual, e aí se diz que ele tem tendências homossexuais, e é por isso que... Mata. Manga com leite, mata. Então, se é abusado, então... É um pouco assim, parece nós isso. não temos condições nenhuma de fazer previsão, né, de qualquer comportamento humano. Nós podemos fazer o inverso. Quer dizer, hoje a gente entende que essa pessoa é desse jeito e a gente vai ver a história dela e a gente vai encontrar alguns determinantes que contribuíram para isso. Agora, fazer o oposto de prever que vai acontecer isso não tem jeito. Roseli, um e-mail foi mandado pelo José Maria Versiani, de Belo Horizonte, Minas Gerais, dizendo que está se falando muito a respeito de homossexualidade do ponto de vista de sociedade. Ele pergunta à psicóloga, né, diz ele, como vê o fato de crianças de 5, 6, 7 anos já demonstrarem uma certa tendência à homossexualidade. E diz ele, tenho 21 anos e sou homossexual assumido. Descobri minha homossexualidade com 6 anos de idade. Né? Qual que é a sua opinião sobre isso? É possível? Eu volto a dizer que a sexualidade infantil, né, ela é vivida de um jeito muito referente à própria pessoa. Quer dizer, ela busca prazer e voltada muito para ela. E a diferença da sexualidade infantil com a chamada adulta, depois eu quero brincar um pouco essa crítica que você faz ao mundo adulto, né? Ela é que tem um objeto fora de si, né? É um outro que faz aí a atração, o jogo do desejo, na verdade. Então eu acho difícil, né, uma criança aos 5, 6 anos apresentar tendências ou descobrir que é homossexual, porque ele ainda se considera muito a sexualidade dele com ele mesmo, ainda não tem um objeto. Amir. O Eduardo Andrade, aqui da plateia, faz uma das salas perguntas sobre mulheres desse bloco que a gente recebeu. A questão ele diz que a maior permissividade em relação ao afeto entre mulheres sem componente sexual não se deveria ao fato de que a sociedade não acredita na possibilidade de erotismo entre mulheres. Ou seja, a sociedade vincula diretamente a sexualidade feminina ao falo. Uma pergunta para os dois. Eu talvez não admita a possibilidade do desejo feminino desvinculado do homem. Eu acho que talvez possa ser isso, não só. Não Marcos. sei. Pode ser, não sei. O Marco Aurélio, aqui de São Paulo, ele pergunta, né, também para o Marcos o seguinte: ocorre às vezes que adolescentes convidam pessoas mais velhas, né, para uma relação homossexual. Ao aceitar esse convite, isso influencia na educação, na escolha sexual desses adolescentes? E ele pede também para você indicar alguns livros que se escrevem sobre esse assunto, que foram escritos sobre isso. Então, a relação, uma criança, um adolescente e uma pessoa mais idosa, tá, influencia a escolha sexual, né, que vai fazer esse adolescente? Influência sempre tem de toda a natureza. A laranja que comeu ontem, a borboleta que bateu asa lá na Austrália fez cair a barragem aqui em Cuba, sei lá o quê. Influência sempre tem, na medida que eu estou falando, sei lá, que eu defendo essa ideia das composições. Tá? Então, depende do tipo de experiência, depende do que viveu, depende de quando, depende de como. Mas pode que esse cara decida, olha, plugar nesse negócio, fazer essa conexão, fazer essa composição e acabar chegando num ponto que seja próximo a isso que ele está falando. Livros que se escrevem sobre o assunto? Alguma obra que você recomenda? Pergunta o Marco. Não sei, dá uma passada na Futuro Infinito, na Futuro Infinito aqui e dá uma olhada. Tem bastante coisa, eu não sei dizer o nome. Ainda agora falei no Cláudio Picasso, por exemplo, tem 2, 3 livros, Sexo Secreto e tal, não sei o quê, muito ligado à escola, né? O sexo na escola, como ele é abordado, trabalhado.
Mas tem infinitos, desde Michel Foucault até... Agora falei Oscar Wilde, que tem a Sociedade Rosa, a crise da homossexualidade, da heterossexualidade. Tu fale de novo, né? Que bom. Amir. Pergunta para o Marcos. A pergunta é, você conhece ex-gay? Ou já ouviu falar? Eu conheço um ex-negro. A pergunta é do Silvio Luiz certo? Oliveira, aqui da plateia. Eu conheço um ex-negro. Michael Jackson é um ex-negro. E agora ex-gay, não. Não conheço. Roseli, JJ, assim se identifica, do interior da Bahia, pergunta a você. Aliás, ele diz, não concordo quando você diz que a homossexualidade seja uma escolha. Eu acho que é mais um sentimento. O que você acha? Eu não disse que é escolha, né? Eu disse até que eu tenho dificuldade em usar essa palavra escolha. É uma manifestação, uma descoberta, eu não sei bem o que é também, que palavra que poderia conceituar melhor isso. A escolha tem mesmo restrições, ele tem razão nesse sentido. Amir. Isso me fez lembrar, só um pouquinho, isso me fez lembrar outro dia, porque eu assisto de vez em quando na madrugada, quando eu percussiono, aqueles fala que eu discuto, e tinha um que dizia, me sinto homossexual. E essa era a queixa dele, era, me sinto homossexual. Daí vinha. E só, Amir, antes, até para não perder essa orientação, né? Uma pergunta que vem do Robson em São Paulo, Roseli, é se você acredita no efeito terapêutico sobre a homossexualidade. Né? Não contra, sobre. Eu acredito no efeito terapêutico, né, sobre o sujeito. Isso não tenho dúvida nenhuma. Eu enfatizo o que o Marcos disse. Quando a gente se ouve, quando a gente tenta, né, reconhecer esse desejo, há um efeito terapêutico nisso. Amir. Pergunta do Marcelo aqui da plateia para o Marcos. Ele diz, ele põe uma epígrafe, a existência precede a essência, Sartre. Todos nós nascemos com desejo. Dar a esse desejo uma predisposição genética não pode ser uma fuga. Ou seja, sou assim, vocês têm que me aceitar, pois não depende de nós. Vou começar discordando do Sartre, eu não acredito em essência. Eu acho que existência é existência, ponto, acabou. Não acredito em Sartre. E essa coisa que a gente nasce com desejo, bom, aí vem de novo. Assim, acho que a nossa tendência é o tempo inteiro jogar para fora de nós, aquilo que falava um pouco, né? E sobretudo cultura cristã e tal. Jogar para fora da gente a determinação de tudo que acontece, jogar para uma transcendência. Então, seja lá qual for, ou é vontade de Deus, ou é o gene, ou é duas ou três proteínas que se estabeleceram antes, eu acho que é sempre um absurdo. Eu acho que se trata, ainda que tu tenha as condições de natureza que vão te estar determinando de alguma maneira, se trata de estar buscando escuta, vai trabalhar com condições de possibilidade, fazer o máximo com essas condições de possibilidade, criar novas para poder proliferar outras coisas, enfim. Agora, aceitar resignado o teu destino, então, só dá cáustica de manhã, colheradas. Duas questões que foram trabalhadas já por vocês, mas que eu queria mencionar, que foi mandado também pela Patrícia Abreu, né, da cidade de São Paulo, e, ao mesmo tempo, uma outra questão que vocês acabaram de discutir foi a Clélia, do Rio de Janeiro, que fez, ao falar sobre a construção, né, cultural da homossexualidade. Mas pergunta o Amaury Freire, também da cidade de Poá, no estado de São Paulo, para o Marcos, se há homossexualidade no reino animal, em outras espécies, e se a homossexualidade, no caso humano, ela é uma escolha, né? No caso animal, se é conhecido, o que é? No reino animal não existe homossexualidade, porque não existe sexualidade, porque no reino animal não se problematiza. Os animais não problematizam isso. Eles deixam circular desejos, e aí vem composições de corpos. Instintos. Hã? Instintos. Instintos, e, enfim, não tem nome, não tem esse nome. Então não tem o que falar sobre isso. Não tem. Amir. Júlio César, que está aqui no auditório, pergunta, pergunta para os dois, se a drag queen, a gente já conversou no bloco anterior, há 2 blocos atrás, não seria uma tentativa de suavizar o travesti? Você quer falar? São coisas diferentes. São coisas bem diferentes. Drag queen é uma coisa, travesti é outra. Não é uma relação de uma coisa com outra. Nunca parei para pensar nesse... que é muito atual, né, esse fenômeno, social, né, o sentido social disso, também não sei dizer. E aí o Eduardo, de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Marcos, fez aquela mesma questão sobre, né, se existem ex-homossexuais, como pregam algumas igrejas
aqui no Brasil e algumas mais recentes nos Estados Unidos. Você falou antes que, assim como não existe o ex-negro, etc., mas há sim todo um temário, né, nessa área que diz, não, né, a pessoa que se apresenta a um grupo religioso diz, eu era homossexual e me converti, né, me salvei a minha alma, etc. Como é que você olha isso? Também exclusivamente no campo do preconceito? Eu fico com pena. Assim como ainda agora eu falava com a Roseli, a gente falava no intervalo, eu sinto pena das pessoas que acreditam que tem uma causa, um negócio lá embaixo, que tu pode ligar ou desligar, que vai produzir um negócio aqui atrás, né, aqui no futuro. E não tem. Alguém que esteja se considerando alguma coisa desta natureza, é alguém que, na verdade, está impedindo a circulação de um desejo. E não é ex-fumante que começa e que termina, que tu tem ponto zero. Só pode pensar em alguma coisa quando tu tem ponto zero, quando tu tem origem, quando tu tem algo que define um começo. E isso não tem um ponto zero. A sexualidade, ela não tem um ponto zero. Ela tem composição que vai fazer proliferar de diferentes maneiras. Então, portanto, não tem ponto final. Não. Tu tem apenas repressão. Você responder também, desculpe, Roseli, uma questão do Eduardo, daqui de São Paulo, que tinha perguntado exatamente o que você falou agora. Roseli. Essa manifestação tem mais a ver com a relação com a religião, com a igreja, do que com a sexualidade, porque eu já ouvi dizer, eu sou um ex-aidético. Aidético, sim. E a igreja me curou, a religião me curou. Amir. Pergunta para os dois. Que ela começa dizendo, na infância a sexualidade é perversa e polimorfa, segundo Freud. Aí, um pouco confusa, a pergunta do Raul Gonzalez, que está aqui no auditório, pergunta, no amor homossexual, como vocês abordam a questão do relacionamento com um ser igual e não com um ser diferente? Nunca é um ser igual, né? É um ser com um corpo biológico igual, o máximo que de igualdade talvez esteja aí, mas é sempre um sujeito diferente. E não sei se existe amor homossexual. Acho que homossexual, essa designação, ainda que eu discorde dela, ainda que se aproxime, quiçá, do homoerotismo que o Jurandir traz e tal, diz respeito à sexualidade. Amor diz respeito a uma outra coisa. Amor homossexual, bom, misturou duas coisas. Como é que é essa distinção? Desculpe, Marcos, não. Você disse que de não amor acredita... E sexo? Não acredita que existe amor homossexual? Não entendo o amor homossexual. Existe uma relação homossexual, estou usando uma palavra aqui, enfim, numa relação homossexual, que é uma relação erotizada em função de um afeto e desejo de corpos sexuados que se atraem. Outra coisa, amor, que eu acho que é uma coisa de outra natureza. Isso. Então, amor homossexual é um adjetivo que não combina com o substantivo. É isso, Roseli? Me lembrei do título do meu livro, que eu pensei muito para dizer que sexo é sexo. Né? Amor é amor. Marcos, uma pergunta do José Maurício, da cidade de Mairiporã, em São Paulo. Você respondeu antes que era sobre os estudos sobre a homossexualidade entre animais. Você lembrou que isso não existe porque não existiria a sexualidade em si. Mas o Pedro, da cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo, pergunta a você, como educador. Ele diz, observe que os meus alunos, ele é professor, com tendência à homossexualidade, diz ele, são mais criativos e críticos. Existe fundamento nisso que eu observo? Não. Porque distorce a coisa já da tendência homossexual, entendeu? Como se houvesse assim, bate o vento e aí tu vai para lá, né? Aí bate o vento e vem para cá. A questão da criticidade, da sensibilidade, da criatividade é uma característica do indivíduo, do sujeito, pô. Tu te produz o tempo inteiro, tu te produz o dia inteiro, então não tem um mais criativo do que o outro. Existem formas de repressão da criatividade, isso pode acontecer com qualquer um, em qualquer lugar, né? Então a resposta é não. Amir. Tem uma pergunta para o Marcos, que um pouco quer abraçar o programa inteiro. A pergunta é a seguinte, se a homossexualidade ainda pode ser considerada um problema, entre aspas, qual seria a solução para ela na sociedade de hoje? Se ele colocou problema, entre aspas, eu estou entendendo que ele usou problema como eu me referi ainda agora. Problema é aquilo que pode ser problematizado, que se problematiza. E aquilo que pode ser problematizado não é para buscar soluções, portanto não tem esse tipo de encaminhamento. É só para entender como funciona. Problematizar a homossexualidade não é perguntar o que é a homossexualidade ou o que é ser homossexual, mas como se é homossexual, como se vem sendo homossexual, como se pode ser homossexual. Isso é problematizar. E aí o que tu vai descobrir são infinitas
infinitas respostas. Porque cada uma delas é uma possibilidade. Como eu falava, cada indivíduo em cima do planeta é uma evidência de uma possibilidade diferente de sexualidade. Então, problematizar isso. Roseli, a Cláudia, né, de Vilhena, em Rondônia, pergunta para você o seguinte: como mãe, qual deve ser a atitude dela frente a um filho que já aos 12 anos quer assumir a sua homossexualidade frente aos amigos na escola? 12 anos é quase uma criança, né? Está deixando a infância. E eu acho muito precoce, né, aos 12 anos, assumir qualquer sexualidade. Eu acho precoce os garotos e as garotas praticarem essa sexualidade, principalmente considerando o que eles acham, né, a genitalidade. Eu não sei como mãe, né? Eu acho que ela deveria ouvir um pouco mais esse filho para ver que sentido pode ter isso, né? Assumir a homossexualidade. Pode ter muitos sentidos. Eu acho que só ela vai ser capaz de ouvir. Marcos, tem alguma posição nesse ponto, como educador? Não, acho que é prestar atenção em si mesmo, né? Ajudá-lo e, de repente, ajudar a criar alguns jeitos dele se escutar. Né? Se ela está dizendo assim, ó, ela pelo menos já, legal, assim, ela vai e diz um filho que está querendo assumir a sua homossexualidade. Então, suponha que ele não tem tendências e um monte de coisa que já apareceu antes. Então, ela deve estar prestando atenção em como isso está acontecendo e ajudá-la a prestar atenção em como isso está acontecendo. Amir, eu tenho uma questão, aliás, algumas que eu queria aproveitar, nós estamos quase fechando o programa. Uma de curiosidade, Marco, o Francisco pergunta se você conhece a origem da palavra gay. Né? Ele diz que sabe, né, o sentido em inglês, mas por que isso passou a ser utilizado para homossexuais? Se nos seus estudos sobre identidade e gênero isso apareceu em algum momento? Tem recursos etimológicos aí que vão ligar com alegria, que vão ligar com felicidade, mas é sempre de um modo geral, é um desígnio pejorativo, tá? Qualquer um deles, chama gay, viado, bolacha, sapato. Agora é recente, né? Porque gay, eu lembro que tem musicais americanos, uns 20, 30, The Gay Parade. Que eu, parade não. Você vai na locadora The Gay Parade. Não, isso é recente, É modelo americano, exatamente. Padrão, São Francisco que vem, jeito, né? Mas Fala São Francisco, mas é meio Stonewall, é meio também... Mas você acha que gay não é mais light do que viado? Não. Socialmente falando. Quando você ouve falar gay, para você tem a mesma do que falar viado. Depende do tom, depende de onde está. Sei. Mas eu ouço com mais facilidade as pessoas dizerem eu sou gay do que eu sou viado. Né? Agora, pegando nesse polo, que é uma questão que aparece em duas das questões, eu até queria exatamente fechar com ela, há uma diferenciação, de novo, aí entre o masculino e o feminino. Naquilo que a sociedade considera comportamento social desviante, né, para usar um termo mais antigo, né, quando se quer se referir ao homem, quando você quer desumanizar alguém, você o trata por um nome de animal. Né? No caso, você vai chamar um homem de viado. No caso de uma mulher, se ela tem um comportamento sexual não esperado socialmente, você tem uma lista. Né? É galinha, é perua, é cadela, é vaca, tá? Portanto, você tem uma disparidade aí, né? Quer dizer, o masculino está num polo em relação à sua desumanização e o feminino tem aí uma diversidade. Quer dizer, quando você fala, Marcos, e seria a nossa última reflexão, sobre essa diferença, a questão é muito mais forte em relação ao gênero ou em relação à orientação sexual? Acho que é muito mais com relação ao gênero, porque isso designa a relação de poder dentro das relações sociais, quer dizer, a correlação de forças dentro da relação social, derivada do jeito que o corpo sexuado se coloca dentro da sociedade. Então, mulher é muito mais desqualificada nesse sentido. Você falava dos adjetivos aí para as mulheres, tem para os homens também, mas aí você chama de boi, de cavalo, de galo, e que são positivos do ponto de vista dessa masculinidade, desse machismo colocado em hegemônico. Como gato, etc. Você tem Eles têm essa conotação positiva. Por quê? Por causa dessa cara. Né? Então, acho que tem a ver com a relação de poder dada aí dentro. Então, por isso é de gênero e não sei. Nós, nos Diálogos Impertinentes de hoje, uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo,
do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo, passeamos em torno do tema homossexualidade. E os nossos dialogadores foram a psicóloga, educadora, uma especialista em orientação sexual, a Roseli Saião, que é também colunista do Caderno Equilíbrio, do jornal Folha de São Paulo e também do UOL, do Universo Online, e o professor, filósofo, poeta, coordenador do pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas, o Marcos Vilela Pereira. Diálogos Impertinentes tratou do tema homossexualidade e agradece a todas e todos pela possibilidade de acompanharem conosco esse passeio por um dos temas ou problemas, como nós discutimos durante o programa, dentro do nosso tempo. Nós agradecemos a todas e todos e convidamos para que assistam nossos próximos diálogos. O tema será a angústia. Até lá e obrigado.